Inconfidência Mineira, né? A palavra inconfidência tem a ver com um crime lesa majestade, né? Então, quando você usa essa expressão, são pessoas que cometem uma traição. Então, eles estavam conjurados, não é? Então, eles se juraram fidelidade em reuniões secretas, criaram todo um plano, estavam conjurados e aí iam cometer uma infidelidade, não é? Uma inconfidência contra a rainha, Dona Maria I. Esta é a ideia, então, do nome, Inconfidência Mineira. E aí começa todo esse inquérito, né? Essa devassa total, que vai durar pelo menos três anos aproximadamente, até 1792, onde praticamente todas as pessoas mais importantes envolvidas acabaram sendo presas, né? As figuras de relevo, né? Tanto o Tomás Antônio Gonzaga, né? O Cláudio Manuel da Costa, o Alvarenga Peixoto, que eram pessoas da elite mineira, não é? Os padres envolvidos acabaram sendo mandados para serem julgados nos tribunais eclesiásticos, né, nos tribunais da igreja, justamente lá em Portugal. E aí, cara, ao final, atenção, vamos ver aqui, ao final, qual que é a pena que esse pessoal que está envolvido recebeu, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, né? Hoje em dia, nós já estamos vivendo um mundo contemporâneo. É um mundo que é depois da Revolução Francesa, de 1789, depois das revoluções burguesas do século XIX, um mundo onde que o nosso raciocínio e o nosso pensamento é um pensamento liberal. E o nosso pensamento liberal coloca que todos nós somos iguais perante a lei. Nesta época, nós tínhamos ainda o antigo regime. E as leis, os ordenamentos jurídicos do antigo regime são diferentes. No antigo regime, num tribunal do antigo regime, não se levava a ideia de igualdade perante a lei. Não, tratava-se de uma sociedade estamental. Ou seja, a ordem do clero é julgada diferente, tanto que os caras foram julgados em outro tribunal. A ordem da nobreza é julgada, a nobreza é julgada de uma maneira mais branda em relação ao terceiro estamento, que é o povo. Então, o que acontece? Normalmente, a coisa é assim. Num tribunal do antigo regime, quando acontece um fato como este, que acabamos de citar para vocês, a pena é a morte. Então, todos ganham a pena de morte. Mas, como nem todo mundo é igual perante a lei, quem é da nobreza, o que acontece? Aparece a rainha e perdoa. Isto é quase um teatrinho. Porque à medida que a rainha perdoa os elementos da nobreza, ela aparece como magnânima. E inclusive reforça o seu próprio poder. Então aconteceu direitinho o julgamento. Foram condenados à morte, né, os caras da nobreza, os caras mais importantes. E aí apareceu a rainha e comutou a pena da morte para o exílio. O exílio é uma pena muito forte também, a segunda pena mais pesada, não é? Então todos foram exilados em África. Todos foram exilados, né? Me parece que todos aqueles que foram mandados para o exílio, na frente, depois só um, né? Que era um cara mais jovem, um rapaz, ele conseguiu voltar para o Brasil depois da própria independência em 1822. Tá, mas atenção, olha aqui, ó, é tudo um teatrinho. Mas existia, assim, um dos presos que era uma pessoa que não era do estatuto mais alto, de uma nobreza, um cara importante. Não é que essa pessoa era pobre, a gente não pode falar assim. Mas ele não era lá do alto escalão. O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Esse cara não era o maior protagonista do movimento, não era o líder do movimento. Quem que esse cara, Joaquim José da Silva Xavier, era? Na verdade, ele era um alferes lá do destacamento militar. Alferes seria alguma coisa próxima a um sargento, né? Soldado, cabo, sargento. Então nem oficial direito ele era. Então, mas este cara era de um estamento mais baixo. Então, é necessário, então, julgá-lo conforme a posição social dele. Então, pena de morte. E essa pena de morte, inclusive, é útil para a coroa portuguesa. Porque vai se safar todo mundo depois de uma inconfidência contra a rainha? Lógico que não, não é? Então você pega um cara e coloca como exemplo. Então, Joaquim José da Silva Xavier, cujo apelido era Tiradentes, foi pego ali como boi de piranha, não é? Foi pego ali como o cara que vai dar o exemplo e ele recebe a pena de morte.
Aliás, gente, muito certinho como se esperava, de acordo com um tribunal do antigo regime. É que a gente recebe nos dias de hoje uma outra visão em relação a esse Tiradentes. Mas essa visão em relação que nós temos em relação ao Tiradentes, ela foi construída mais recentemente. Veja, a Inconfidência é de 1789. A pena lá capital aplicada, né, o enforcamento e o esquartejamento do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, se deu em 21 de abril de 1792, lá no Rio de Janeiro, né? Foi o julgamento no Rio de Janeiro, e aí aconteceu o seu enforcamento e o seu esquartejamento, né? Os pedaços dele foram colocados, né, nos caminhos onde ele fez as suas pregações e tal, mas isso foi em 1792. Se você adiantar mais aproximadamente 100 anos, nós estamos no final do século XIX no Brasil. Então, estava tendo ali, no Brasil do final do século XIX, um movimento republicano. Acabou proclamando a República no Brasil em 1889, 15 de novembro de 1889. Então, esta figura do Tiradentes, ela foi resgatada. Então, os nossos republicanos do final do século XIX buscaram a ideia de heróis. E eles foram buscar esse Tiradentes, porque de fato o Tiradentes acabou morrendo e dando sua vida pela causa da Inconfidência Mineira. E uma das grandes causas da Inconfidência Mineira foi, sem dúvida nenhuma, a proclamação no Brasil de uma república. Então, o movimento republicano, 100 anos depois, busca este herói, constrói este herói, Tiradentes, porque ele de fato deu a vida pela República. Então, quando o Brasil proclama a República 100 anos depois, o seu primeiro grande herói é o Tiradentes. E aí a primeira grande data é o 21 de abril, né? Se torna feriado, quando ele foi enforcado e esquartejado. Aliás, duas grandes datas da República é a própria proclamação da República, em 15 de novembro, é feriado, e o 21 de abril, que é Tiradentes. Aí você junta com um terceiro feriado, que é o 7 de setembro, que é a data da própria independência do Brasil. Então, foi dessa forma que a imagem de Tiradentes foi construída. A gente nem sabe muito como ele era fisicamente, né? A gente sabe um pouco da história dele, né? Que ele nasceu, mas logo perdeu o pai e a mãe, ficou órfão, e aí foi cuidado, né? Educado por um padrinho, né, amigo do pai dele, que tinha uma bótica, né, uma farmácia. E aí o rapaz aprendeu ao longo da sua adolescência, né, lidar com ervas medicinais, extrair dentes, por isso a ideia de que ele usou em algum momento, né, a profissão de extrair dentes, né, de dentista, né, logicamente coisa muito precária, né, do século XVIII, e que no final, né, acabou indo trabalhar no exército. E aí aconteceu toda essa história aí em relação a ele. Então, esta imagem, esses são os poucos relatos que a gente sabe, né? Sabe que ele teve provavelmente 1 ou 2 escravos, né? Teve um filho com uma das escravas, então, tanto que então não é tão assim do povo, não é tão pobre, né? Então o cara chegou a ter 2 escravos, supostamente devido aos relatos. Mas a gente nem sabe bem muito assim como foi ele era fisicamente, né? E aí a partir do movimento republicano do final do século XIX começa a se fazer desenhos, imagens, né? Aí se coloca ele cabeludo, barbudo, né? Indo para a forca com aquela túnica branca, né? De maneira serena. Muito associando a imagem dele à imagem de Jesus, não é? Jesus é uma figura importantíssima para o mundo brasileiro cristão, né? Deu a vida por nós, segundo, não é, a história oficial. E aí então eles vão associando a figura do Tiradentes à figura de Jesus, não é? O martírio de Tiradentes, que deu a vida pela República. Muito bem, então comentamos um pouquinho aí sobre a Inconfidência Mineira e essa figura mitológica aí do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.